Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Luísa Cardoso Dantas da Costa, sou técnica em Química formada pela UFRJ e terminei o PIBIC Ensino Médio pela Universidade Federal Fluminense na área das engenharias agrícola e ambiental. Hoje vim apresentar meu trabalho que é sobre a análise fotoquímica de tomateiros quando cultivados sob sombritos coloridos em estágio vegetativo. Gostaria de começar com a introdução. Falando um pouco sobre tomate. Tomate é uma cultura de importância mundial. Seu cultivo é considerado como como hortaliça de segunda maior importância social e econômica no Brasil, tendo um forte impacto, né, no mercado do país e um grande apreço dos consumidores, seja de forma in natura ou industrializada. É uma planta que pertence à família das solanáceas, é perene e se adapta a uma grande variedade de climas, tendo seu cultivo e consumo tão difundidos que é difícil encontrar um produto agrícola que seja consumido nas mesmas quantidades. O tomate é a principal cultura hortícola cultivada em cultura protegida durante todo o ano, devido à sua grande influência e características do crescimento da planta e a proteção que uma casa de sombreamento pode oferecer à cultura contra condições adversas na climática, como alta intensidade luminosa ou grandes temperaturas. O tomate é uma hortaliça considerada uma das mais importantes culturas cultivadas em ambiente protegido, se destacando pela qualidade dos frutos que está melhorando, e com os avanços de estudos genéticos observa o surgimento de novos híbridos, caracterizados por grandes resultados de produção e materiais de melhor qualidade, que se encaixam nessa modalidade de cultivo perfeitamente. Para contribuir com os produtores de tomate da região do Rio de Janeiro, o estudo comparar o cultivo de tomateira em malhas fotosseletivas coloridas, azul e vermelha, no estágio de desenvolvimento vegetativo, e com o cultivo sob malha fotosseletiva preta, muito utilizada na horticultura atual. Assim, o estudo avaliou a atividade fotoquímica dos tomateiros quando cultivados em malhas fotosseletivas coloridas em relação à malha preta. Agora, para os materiais e métodos, as sementes utilizadas foram sementes de tomate do tipo italiano Saladete, da marca Top Seed Garden, com 85% de taxa de germinação e 99% de pureza, em substrato Top Strato HT para hortaliças, que foi usado durante todo o experimento, em bandejas de semeadura de isopor, com 1 centímetro de profundidade, irrigadas diariamente por pulverização durante todo o processo de germinação. Esse plantio aconteceu no dia 18 de 10 de 2023, sob 3 ambientes: uma tenda com malha fotosseletiva azul, outra tenda com malha fotosseletiva vermelha e outra tenda, uma casa de vegetação com malha fotosseletiva preta, ambas 70% de sombreamento. Com 14 dias após a semeadura, houve transplantio de 24 dessas mudas, sendo 8 de cada bandeja climatizada a um tipo de ambiente, transferidas para vasos com capacidade de 8 litros. E esses 24 vasos, esses 3 grupos de 8 mudas, foram para o seu local anterior de desenvolvimento após o transplantio. 28 dias após o transplantio, realizou-se a análise da fluorescência da clorofila A com ramo de PA+, da marca Hansatec, por meio de clipses que eram fechados nas folhas, sendo 3 folhas por planta, por 30 minutos, para depois abrir e aí sim aferir com o LED vermelho, que vai devolver todas as informações. Foram usados 10 clipses por tratamento, 10 repetições. Os parâmetros usados nessa análise foram tempo em milissegundos para chegar à fluorescência máxima, T por FM, área total complementar entre a indução da curva da fluorescência e a fluorescência máxima, área, razão entre a fluorescência inicial e máxima de folhas adaptadas ao escuro, seu rendimento quântico da dissipação, F0 por FM, rendimento quântico máximo da atividade fotoquímica do FS2, FV por FM, rendimento quântico efetivo de conversão da energia fotoquímica, FV por F0, fluxo de absorção por centro de reação, ABS por RC, fluxo específico de dissipação do excesso de energia por centro de reação ativo com capacidade de redução da quinona A, DL0 por RC, fluxo de energia capturado pelo centro de reação em tempo inicial, TR0 por RC, fluxo de energia de elétrons além de Q- por centro de reação ativo, ET0 por RC, fluxo específico de elétrons com capacidade de reduzir os receptores finais de elétrons na porção receptora de elétrons do FS1 por centro de reação ativo, RE0 por RC, rendimento quântico do máximo de fotoquímica primária em tempo inicial, FiP0
Probabilidade no tempo t em que o exciton capturado mova elétrons para CTE além de Q a menos, psi é zero. Rendimento quântico do transporte de elétrons no tempo inicial, φ é zero. Eficiência com que um elétron pode mover os receptores de elétrons desse sistema reduzidos para os receptores finais do Fs1, delta R zero. Rendimento quântico de transporte de elétrons de Q a menos para o receptor de elétrons do Fs1 por centro de reação no tempo inicial, φ R zero. Índice de performance total, PI ABS, e índice de performance total medindo a performance até os receptores finais dos elétrons do Fs1, π total. O experimento terminou 40 dias após o plantio e todos os dados obtidos foram tabulados no OpenOffice, analisados pelo programa do PA+, e divididos pelo valor do controle para que então se obtivesse a média do gráfico a ser demonstrado em resultados de discussão. Em resultados de discussão, primeiramente, eu gostaria de começar dizendo sobre os parâmetros que demonstraram melhor eficiência nas malhas coloridas do que no controle, sendo esses área, fluxos de transporte de elétrons para além de Q a menos por centro de reação ativo, a probabilidade no tempo t em que o exciton capturado mova elétrons para o CTE além de Q a menos, e o rendimento quântico do transporte de elétrons em tempo inicial, sendo esses T's apenas melhores na malha azul. A eficiência de elétrons a se mover os receptores de elétrons reduzidos do intersistema para os receptores finais do Fs1 e o rendimento quântico do transporte de elétrons de Q a menos para o receptor de elétrons do Fs1 por centro de reação em tempo inicial, ambos os dois apenas na malha vermelha, e PI, ABS e PI total, que foram melhores em ambas as malhas coloridas. No entanto, não demonstrou somente resultados positivos, resultados superiores. Também houveram resultados inferiores do que no controle, sendo esses o tempo para atingir a fluorescência máxima, o fluxo de absorção por centro de reação, o fluxo específico de dissipação do excesso de energia por centro de reação ativo com capacidade de redução da quinona A, o fluxo de energia captada pelo centro de reação em tempo inicial, fluxo específico de elétrons capazes de reduzir os receptores finais de elétrons na porção aceptora dos elétrons do Fs1 por centro de reação ativo e delta R0, sendo esses dois últimos parâmetros, incluindo delta R0, apenas inferiores na malha azul. Quanto às discussões, eu gostaria de começar com um estudo apresentado por Guericke ao cultivo do alface, em que ele encontrou maiores valores de ABS por RC, o que entra em discordância com esse estudo, sendo que ele realizou sobre diferentes malhas fotosseletivas e esse maior valor de ABS foi encontrado sobre a malha azul. O resultado encontrado pelo estudo também discorda de outro realizado por Silva em 2012 em Folhas Tomateiro, que não encontrou diferença em φ é zero e ET zero por centro de reação entre tratamentos de linhagens introgredidas e o controle. Embora tenham sim tido parâmetros em que houve uma melhor eficiência das malhas fotosseletivas, é possível observar que o tempo para que essa reação acontecesse foi maior do que o controle, o que quer dizer que houve uma menor eficiência na transferência de elétrons ao longo do transiente OJIP. Como considerações, é possível observar que apresenta sim uma diferença entre o cultivo das malhas fotosseletivas coloridas e a malha fotosseletiva preta, a depender do local e da época de cultivo, que pode estimular o crescimento e desenvolvimento da planta. Dados os resultados, se revela sim uma possibilidade dos benefícios a considerar para responder às necessidades específicas do agricultor, quando na fase vegetativa, sendo necessários mais estudos para aprofundamento de resultados. Aqui as referências do trabalho para verificação. E agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, para além do 10º workshop, da 10ª edição do Workshop de Engenharia de Biosistemas, dado pela UF. Muito obrigada por assistir, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom workshop.